Olá! O vídeo que você vai assistir agora é um ponto de partida para uma reflexão sobre o diálogo entre criatividade, técnica e sentido na prática da cerâmica artística. Ele foi parcialmente apresentado no primeiro Fórum Virtual de Cerâmica de Vinhedo, no dia 1º de abril de 2021. Bom, eu não tenho nenhuma receita nem fórmula para passar para vocês, mas eu pensei que através de uma pequena retrospectiva do meu trabalho e da minha vivência com a cerâmica, eu vou conseguir falar desse tema de uma maneira leve e gostosa. Para quem não me conhece, o meu nome é Darli Pellegrini, eu me formei em 85 na cidade de Nancy, na França, em artes visuais, e depois fiz mestrado na Unicamp com uma dissertação intitulada O uso da argila como meio expressivo e de autoconhecimento. Há 30 anos eu trabalho com cerâmica e há 16 eu tenho meu ateliê em Sousas, onde eu dou aula, produzo peças e faço meus experimentos. Na transformação do seu estado plástico e impermanente ao seu estado imutável após a queima, a argila passa por tantas etapas e tantos cuidados que muitas vezes a criatividade do ceramista fica abafada ou em segundo plano. Vou contar para vocês então um pouco do meu percurso. Desde antes da faculdade, sempre me atraiu a ideia de encobrir, envolver, mas também revelar. Foram muitas pesquisas e experimentações até chegar na minha exposição de final do curso. Era uma instalação onde grandes placas de argila envolviam meu próprio corpo e formavam como cascas, como peles de um inseto que não estava mais lá. Ao secar, essa argila trincava, rachava, muitas quebraram completamente. Esse trabalho teve uma repercussão muito grande, uma crítica muito boa na época, mas para mim, sem dúvida nenhuma, foi o que ele me possibilitou como reflexão o mais importante. E depois, voltando para o Brasil, eu trabalhei como designer para indústrias para fundições. Então, aqui são algumas peças daquela época. A argila era usada para a modelagem das matrizes, que não eram queimadas. E essa é uma outra instalação onde eu ainda trabalhei o tema das cascas, das peles, que trincam, se fissuram, mas que permitem um certo revelar. E apesar de ter feito alguns cursos na época da faculdade, cursos de cerâmica, é quando a gente ganha autonomia mesmo, uma autonomia de deter todo o processo, né? Inclusive o processo de queima, que as coisas começam a pegar. E aí a gente fala, realmente eu preciso da técnica. Em 2004, eu construí o ateliê onde eu estou hoje. Ele não era assim, essa é uma foto atual, mas já era nesse espaço. E isso foi mudando bastante a minha percepção e o meu relacionamento com a cerâmica. Com certeza, esse lugar e a sua natureza tão exuberante contribuiu bastante para definir a minha produção atual. Disso, no começo, bem no comecinho dos anos 90, eu já fazia impressões de folhas, mas sobretudo de bordados, crochês, e isso tinha para mim um significado muito importante, tinha uma emoção envolvida muito grande, porque eram os crochês e os bordados que eu havia herdado da minha avó, que era uma pessoa
muito querida para mim e muito importante na minha vida. Mas foi com a minha mudança há 16 anos atrás aqui para o ateliê que eu tenho em Sousas que eu passei realmente a viver exclusivamente da cerâmica, sobretudo da venda da minha produção, mas também das aulas e dos cursos que o ateliê oferece. E aí é um momento em que realmente a gente se reinventa, não só no que a gente produz, na criatividade para fazer peças, mas também como levar isso para as pessoas. Então, além de produzir as peças, né, vender aqui no ateliê, dar aula, eu trabalhei também em vários projetos, projetos de decoração com arquitetos, enfim, foi uma fase que eu aprendi muito e, e as coisas tinham que dar certo. Eu não tinha tempo para fazer muitos testes e errar. Errar, eu digo assim, errar muito, porque errar na cerâmica não tem como fugir disso. A gente vai ter coisa que a gente não gosta, vai ter coisa que dá errado, vai ter trinca, vai ter problema no esmalte, e isso é um eterno aprendizado. É aí que a técnica nos socorre, é aí que dominar processos, dominar materiais é importante. E uma questão que vale a pena falar aqui é que toda ideia tem uma genealogia. Ela precisa de tempo para amadurecer, mas ela vem de alguma coisa que você viu, alguma coisa que você às vezes nem se lembra, mas está presente, está guardado em algum lugar. E isso é muito pessoal, é completamente individual. É importante se dar o tempo, mas também é importante ter presente que a nossa busca, a nossa meta é caminhar para uma linguagem individual, uma linguagem própria. Psiquiatra Carl Gustav Jung, que faleceu em 1961, sempre colocou muita ênfase na criatividade e foi um dos grandes teóricos a falar sobre esse tema. Ele dizia que a criatividade é um impulso vital que pode mesmo suplantar outras necessidades humanas. E aí, aparentemente num extremo oposto, tem a técnica, que para muita gente é uma corrida ao pote de ouro, como se fosse solução para todos os problemas. Porque é muito frustrante mesmo a gente nunca alcançar os objetivos por falta de conhecimento técnico. E sim, é através do domínio técnico que se antecipa os resultados e que se pode chegar ao planejado. Eu penso que a busca pelo conhecimento técnico normalmente parte de uma necessidade. Ela nos presta serviço ajudando a solucionar um problema, seja na modelagem ou na esmaltação. Mas muitas vezes a gente é surpreendido por um conhecimento novo que nos abre um leque enorme de possibilidades que a gente nem havia pensado antes. E aí, eu vou ter que falar da massa paper clay, porque foi através dela que eu tive possibilidade de realmente dar voz, dar forma a uma coisa que desde o princípio, desde a minha do meu começo mesmo com o tridimensional eu queria fazer, que é esse retorno às peles, às cascas, aquela coisa fina, quebrada. Eu vejo a cerâmica como um grande desafio. É como um fio que você vai puxando e ele vai te mostrando cada vez coisas novas, coisas diferentes. E o que parece um insight é, na verdade, um conhecimento que você vai adquirindo ao longo do tempo. E ele vem das muitas realizações e experiências anteriores. A criatividade, como tudo na vida, requer esforço. E ela só chega se você estiver antenado e estiver trabalhando.
Agora, diante da riqueza da cerâmica, desse universo tão vasto, com uma amplitude tão grande de possibilidades, a gente se vê quase obrigado a focar em áreas ou temas ou assuntos específicos. E esse tema, esse assunto, é aquilo que faz sentido para a gente. Nem que a gente não possa fazer isso o tempo todo. Quem trabalha com cerâmica sabe, se a gente vive disso, a gente acaba fazendo muitas coisas, muitas outras coisas, além daquilo que realmente faz sentido. Mas em algum lugar, em algum momento, eu acredito que é vital. É muito importante essa conexão. A criatividade precisa de oportunidade. O insight só aparece quando a gente está realmente mergulhado no assunto. E a prática é que nos traz a reflexão. E é essa prática que nos leva também a buscar soluções técnicas. E aí, já finalizando ou tentando finalizar a nossa reflexão, eu gostaria de enfatizar a importância do equilíbrio desses três elementos: a criatividade, a técnica e o sentido. Porque se os três estiverem em equilíbrio, eles não vão te paralisar, eles não vão te pedir de avançar. E tem um ditado que eu gosto muito, é assim: faça, depois faça bem e só depois faça perfeito. E eu acrescentaria ainda, mas em todas as etapas, olhe para você mesmo. Olhe para você, mas olhe sobretudo para quem está do teu lado. Sozinhos nós não vamos muito longe. A gente precisa do grupo, a gente precisa do contato, a gente precisa da troca de experiência. Eu fico muito feliz aqui de citar o projeto Revoar, que foi um projeto que nasceu do grupo Ação Cerâmica, que é o grupo que originou o Hoje Sou Cerâmica e que envolveu muita gente. Gente do Brasil todo mandou passarinhos para a gente montar essa instalação coletiva que está lindíssima. Bom, eu vou deixar vocês ainda com algumas imagens de alguns trabalhos mais recentes, só para agora sim finalizar, dizendo então que eu espero de verdade ter contribuído de alguma forma com o trabalho que vocês já desenvolvem ou que virão a desenvolver. Eu imagino que nem todo mundo que está assistindo esse vídeo é ceramista, mas eu tenho certeza que de alguma forma a criatividade está presente na sua vida. Então, se você gostou e acha que valeu a pena assistir esse vídeo, dá um like e compartilha com os teus amigos. Eu agradeço bastante e assim você me incentiva a produzir mais.